Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Dani, eu sou coordenadora do BAC Mulher. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, né, nessa noite calorenta, para conhecer e trocar informações sobre esse acontecimento que anos foi silenciado, né, na nossa cidade. Então, assim, falar do massacre e contar a verdadeira história é trazer a memória da classe trabalhadora, que antes mesmo do golpe, né, em 64, já estavam nas ruas e na luta por melhores condições de trabalho. Eu quero agradecer a Marilene, em nome de todos os integrantes do BAC Mulher, pela boa vontade de estar aqui, né, difundindo o seu trabalho, e dizer que, sem dúvida, seu livro foi um marco na nossa cidade, Marilene, sem dúvida alguma. Foi um trabalho muito importante. Então, assim, eu vou falar rapidamente, porque tem muita gente diferente na roda, então eu vou falar rapidamente do que é o BAC Mulher. O BAC Mulher é um movimento, né, feminista, é um grupo cultural de Maracatu. Ele surgiu através da Mestra Joana, que é uma mulher lá de Recife, da comunidade do Bode. E essa mulher, ela revolucionou a história do Maracatu, porque ela foi a primeira mulher a reger uma nação na história do Maracatu. E ela enfrentou, assim, inúmeras complicações por causa disso, por causa do machismo, né? Como nenhum outro homem outra mulher havia regido um baque, né? As mulheres nem podiam tocar, na verdade. As mulheres não podiam tocar maracatu, elas só podiam dançar. Então, assim, quando a mestra assumiu o Maracatu Nação, ela enfrentou muito machismo. E daí surgiu a ideia de criar um espaço só para as mulheres, que é o BAC Mulher. Hoje o BAC Mulher, ele está em mais ou menos 5 estados do Brasil e tem alguns lugares nos 4 países também. Enfim, é isso. O BAC Mulher é um movimento para a gente afirmar, né, a nossa postura enquanto mulher batuqueira, para enfrentar o machismo e para nos empoderar e praticar o feminismo. É isso, gente. Vou passar aqui a palavra para a Jaque, ela que vai mediar a nossa roda, e posteriormente a Marilene. Tá bom? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradeço muito a Marilene por estar aqui, nos prestigiando, né, com seu conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui, porque conheci a Marilene Tuller quando eu fazia graduação em Geografia, né, eu sou professora de Geografia. A partir desse momento, eu entrei em contato com a história de Ipatinga e é sempre assim, uma novidade que ela traz, e aí eu aproveito para apresentar ela. É uma escritora, historiadora, escreveu esse livro dela, que é o Massacre de Ipatinga. E então eu já quero passar a fala para Marilene Tuller. Aqui a dinâmica que ela vai trazer na exposição dela. Depois a gente vai abrir para o bate-papo. Mas aí, por enquanto, a Marilene ela vai fazer a fala e depois que a gente vai abrir. Marilene, você pode ficar à vontade. Obrigada. Jaque, só fazer uma interrupção aqui rapidamente, que eu esqueci de falar. Eu vou pedir a todos e a todas que desliguem seus microfones para não ter interferência na fala, tá? Só isso. Ok. Gente, boa noite. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Atualmente eu não moro mais em Ipatinga, mas eu sempre brinco e falo que o meu coração continua sendo ipatinguense, tá? Falar sobre o massacre de Ipatinga, eu falo horas, se deixar. E você, já que tem toda a liberdade de me cortar aí, porque senão eu empolgo e tá? Quando você quiser abrir para perguntas e tudo, você me dá um toque que eu paro com a minha falação, tá? O motivo, gente, de eu ter pesquisado sobre o massacre de Ipatinga é que sempre me incomodou o silêncio que existia na cidade sobre o episódio. Eu fui para Ipatinga em 1960
Meus 4 irmãos mais velhos e meu pai trabalhavam na Uzi Minas, na construção da Uzi Minas, trabalhavam em empreiteiras da Uzi Minas, quando aconteceu o massacre. E mesmo assim, esse foi um assunto proibido na minha casa. A gente não falava dele. E depois eu resolvi, fiz história, virei professora e tudo. E era triste a gente não poder falar do episódio em sala de aula, porque não existia uma pesquisa. Existia um livro de um jornalista, do Carlinhos Marques, mas um livro assim, sem uma fundamentação teórica, sem uma pesquisa, usando metodologia científica. Então, nas escolas, o assunto era proibido. Pouquíssimas pessoas na cidade falavam disso. E quando eu decidi fazer mestrado, eu decidi que o tema da minha pesquisa seria sobre o massacre. Tá? A dificuldade de encontrar fontes foi muito grande, porque trabalhar com história oral é muito complicado, ainda mais com um assunto polêmico deste. Então, eu precisava de ter documentos oficiais. E todos os lugares que eu procurava os documentos aí em Ipatinga, a resposta que eu tinha é assim: não existem documentos, eles foram queimados. Não existe jornal da época, não existe o tal do acordo, a confia não existe. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fui a Belo Horizonte e comecei a pesquisar lá. Lá eu encontrei diversas fontes e eu tive coragem de publicar esse livro exatamente porque eu escrevo em cima de fontes oficiais produzidas pelo poder público. Porque eu fui a primeira pesquisadora que encontrei o inquérito que julgou os policiais envolvidos. Então, eu encontrei na Corregedoria de Justiça Militar em Belo Horizonte os 6 volumes do processo que julgou os policiais. Além desse documento, eu encontrei a CPI, que foi aberta na Assembleia Legislativa de Minas, imediatamente após o ocorrido em Ipatinga, tá? E encontrei jornais que em Ipatinga as pessoas falavam que eles não existiam. Em Belo Horizonte tem um arquivo de jornais. E eu fui para lá e pesquisei do dia 1º de outubro até 15 de outubro. Eu pesquisei em jornais assim, de circulação nacional, os jornais de Minas também. E aí eu tive várias fontes para escrever meu trabalho. Tá? Por isso que eu tive coragem de publicar, porque ele não é baseado só assim, em alguém que ouviu alguém contar. Não, eu escrevo com base em fontes produzidas pelo poder. Tá? E qual que era a minha intenção na época? Mostrar que o massacre de Ipatinga não deveria ficar escondido de ninguém, porque ele é um fato que faz parte da história do Brasil. Ele está inserido no momento em que o Brasil estava se preparando para o golpe militar que aconteceu em 64. Outubro era mês de dissídio coletivo no Brasil inteiro. Então, em Ipatinga, a classe trabalhadora estava extremamente insatisfeita com a situação. Tá? Então, o que aconteceu em Ipatinga não é assim para pôr culpa em uma empresa, ou pôr culpa em um indivíduo ou em alguns indivíduos. Faz parte de um contexto maior, tá? Então, acreditando nisso, é que eu vou dividir a minha fala da seguinte maneira. Vou falar das causas do massacre, vou falar dos fatos mais importantes, tá? E, na hora de falar assim, das transformações ocorridas após o massacre, aí a gente, acho que abre para uma discussão, abre para pessoas perguntarem. Combinado, já? Então, tá. O que foi o massacre? Ele foi um episódio que envolveu operários da Uzi Minas, a empresa e a polícia militar de Minas Gerais. Tá? Onde ele aconteceu? Em frente a uma portaria da Uzi Minas, que hoje já não entram mais trabalhadores, hoje entram caminhões, carretas, e no local onde hoje está o shopping do Vale. Então, alguns dos mortos do massacre morreram exatamente ali onde hoje é o shopping. A portaria chamava Posto 51, que era o número que a Vale dava
àquela região, então era ali que o episódio aconteceu, tá? Por que do massacre, as causas do massacre, eu resumo da seguinte maneira. Existem as causas nacionais, existe a insatisfação da classe trabalhadora, né? E existe o despreparo da polícia militar em lidar com manifestações de rua. Então, pegando o contexto nacional, o que nós tínhamos na época? O governo João Goulart, acusado de ser de esquerda, o Jânio Quadros tinha renunciado, o João Goulart assumiu, então, assumiu e as elites no país não queriam que ele assumisse de forma nenhuma, latifundiários, bancários, capital transnacional, eles não queriam o João Goulart, tá? Então, ele assume com a oposição de uma elite poderosa, tá? E ele vai propor um conjunto de reformas, as chamadas reformas de base, que iriam mexer com a estrutura do país. O próprio nome já fala, reforma de base. Ao invés de mexer em cima, ele propunha reformas, por exemplo, reforma agrária, reforma bancária, taxação de lucros de grandes empresas, que até hoje não foi feito nesse país nosso, né? Uma reforma universitária para democratizar o acesso ao ensino superior. Então, isso era esquerda demais para aquela época, assim como é até hoje, né? Então, o que aconteceu em 63 foi a construção de que o João Goulart era comunista, e que ele era de esquerda, que ele era comunista e tudo. E aí os conservadores se juntaram, né, contra o governo João Goulart. Nós vamos ter, por exemplo, Minas Gerais liderando as tais das marchas da família com Deus pela liberdade. As mulheres saindo das ruas rezando terço para tirar o João Goulart do poder, né? E tivemos uma série de manifestações contra o governo dele, né? Junto a isso, o que é que nós tínhamos? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, que foi o período do Brasil que ela mais atuou, foi nesse período, na década de 60, né? E tínhamos as ligas camponesas, que surgiram lá em Pernambuco, e o povo, o trabalhador rural exigindo, pedindo a reforma agrária, né? Então, o Brasil vivia esse clima agitado, né? E Ipatinga está dentro do Brasil. Ipatinga era uma cidade, aliás, era uma cidade não, era um distrito de Coronel Fabriciano, porque Ipatinga só foi emancipada após o massacre, né? Em 63, Ipatinga era um distrito de Coronel Fabriciano, era uma vilazinha, para onde foram cerca de 10.000 trabalhadores, em sua grande maioria homens. Isso para o pessoal do BAC Mulher aí dá uma reflexão interessante, né? Porque eram alguns milhares de homens indo para trabalhar na Eu consegui, tá? Obrigada. Pouquíssimas mulheres, tá? Então, a gente tem essa conjuntura nacional, que vai levar ao golpe de 64, e tem o contexto local, que era o quê? As péssimas condições de vida da classe trabalhadora. Onde é que esses 10.000 trabalhadores moravam? Em barracos improvisados na Rua do Buraco, que hoje é o Novo Centro, no Caladinho, tá? Lá em Timóteo, eram transportados em carrocerias de caminhões como animais. Ônibus era uma raridade. Eles eram chamados de papa-fila. Era um ônibus comprido, que não tinha banco para caber mais gente. Então, eles tinham os canos em cima, assim, os trabalhadores seguravam nesses canos. Detalhe, os trabalhadores com a situação melhor. Porque aquele trabalhador braçal, aquele que construiu a empresa mesmo, ele está transportado em caminhão como animal. Tá? Condições de lazer. Não existia lazer. Existia um cinema. Ó, tem alguém com o microfone ligado. Existia só um cine ali onde hoje é a pracinha do Horto, mas nem nada. Tá? Então, as condições de vida eram péssimas.
condições de alimentação, de tudo. Para piorar a situação... Geraldo Magela, por favor. Marilene, Oi. desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Pode falar. Tudo bem. Pode falar? Sim. Bom, Já que pode falar. É para... Não, Marilene, é só para pedir para as pessoas desligarem o áudio. Porém, a Jaque ela consegue silenciar todo mundo, porque está acontecendo algumas interferências, aí na hora que você está falando, às vezes essa interferência sobressai a sua voz, tá? Só para pedir todo mundo tomar o cuidadinho aí de desligar o áudio, tá bom? Pode prosseguir, perdão pela interferência. Tá, joia. Então, olha, essa situação péssima da classe trabalhadora, aliada ao problema da Usiminas, que ela tinha entrado em operação e tinha demitido muita gente das empreiteiras. Porque, gente, em 63, as leis trabalhistas, elas eram bem menores do que as existentes, né? Não vou falar recentemente, não, porque recentemente a gente está perdendo também as leis trabalhistas, né? Mas a situação da classe trabalhadora era muito ruim. Eram empreiteiras que alugavam mão de obra, tá? Era uma situação de... Os depoimentos dos trabalhadores são chocantes quando eles contam, por exemplo, que eles não recebiam dinheiro, eles recebiam um vale, e eles tinham que comprar no armazém que era da empreiteira, sabe? O Geraldo dos Reis Ribeiro, que era o presidente do Metazita, que aí em Ipatinga não tinha sindicato, o sindicato era o sindicato de Acesita. O Geraldo dos Reis Ribeiro tem uma entrevista que ele fala que um dia ele foi negociar com o dono de uma empreiteira, da AB Cavalcante, e ele foi recebido com um revólver em cima da mesa, apontado, assim, um revólver em cima dos papéis do dono da empresa, e um revólver. Ou seja, a situação era muito ruim. Próximo. Você desligou o microfone. Liguei agora? Pode. Agora está certo. Então, havia o término das obras e muita gente desempregada, tá? Quer dizer, era uma situação muito difícil. Aí, o que aconteceu? Na noite de 6 de outubro, né, teve uma confusão na portaria, na saída dos trabalhadores às 22 horas. Era horário de troca de turno, estava chovendo muito na noite, e os vigilantes eram extremamente truculentos, eram violentos. Tem gente que fala assim, eles eram pistoleiros. E os vigilantes cometeram uma série de abusos com os trabalhadores na saída. Teve um começo de revolta lá, a polícia foi chamada, foi na portaria, dispersou a manifestação, eles entraram nos caminhões e foram embora para casa. Ninguém sabe explicar o que deu na cabeça dos policiais, que de madrugada, entre 6 e 7, eles foram para os alojamentos que existiam ali onde hoje é o bairro Santa Mônica. O bairro Santa Mônica não tinha uma residência, ele só tinha uns barracões compridos onde ficavam os trabalhadores. Para vocês terem ideia, era cerca de 100 homens em cada barracão daquele. Dormiam 10 homens em cada quarto, em beliches. E a polícia foi de madrugada no primeiro alojamento, na subidinha do morro, assim, que era alojamento de uma empreiteira, e cometeu uma série de absurdos, sabe? Atirou nas portas, fez atrocidades. Pegava os trabalhadores, deitava eles no chão, com o rosto no barro, porque estava chovendo, né? E aí foi o início da confusão, foi ali, no Santa Mônica, na noite de 6 de outubro. Chamaram o padre. E aí, gente, eu abro parênteses para falar o seguinte: o padre Avelino era o pároco da Nossa Senhora da Esperança, hoje ali na Igreja do Horto. E ele foi chamado e foi lá para os alojamentos para negociar com os trabalhadores.
e eu tive a grata surpresa de entrevistar o padre Avelino. O depoimento dele, depois de digitado, são 17 páginas. E eu costumo falar assim, se existe verdade na história, a verdade está na boca do padre Avelino. Por que eu falo isso? Porque eu entrevistei o padre Avelino em 2005. Ele fala a mesma história, conta os mesmos detalhes. Quando eu entrevistei em 2005, quando ele deu o primeiro depoimento, lá no início do inquérito, mais ou menos assim, no dia 8, 9 de outubro de 63, em 65, quando teve o julgamento, ele deu o mesmo depoimento. Então, a gente que trabalha com análise de discurso, a gente sabe, quem mente, esquece que mentiu e desmente lá na frente o que falou. E o padre Avelino não. O padre Avelino conta as mesmas coisas, os mesmos detalhes. Tá? Então, o padre Avelino foi uma das fontes orais que eu trabalhei, né? E que comprova o que ele fala, os fatos investigados comprovam. Tá? Então, o padre Avelino foi lá para o Alto de Santa Mônica, passou a noite lá com os trabalhadores, a polícia prendeu 300 homens, não tinha cadeia em Ipatinga que coubesse tanta gente. Levou esses trabalhadores para o quartel da polícia, que vocês que moram em Ipatinga, é ali no Ideal, onde hoje fica o Rotary. Ali não tem um lugar que eles chamam de fazendinha, um barraco? Aquele barraco ali era o quartel da polícia, porque a polícia era do batalhão de Valadares que estava lá, da cavalaria Valadares, extremamente violenta. Então, eles prenderam os trabalhadores, levaram lá para o quartel, e no dia seguinte começou uma greve que vai culminar no massacre por causa disso. Então, o motivo mais imediato foi esse. Tá? Então, o padre Avelino, o representante da Uzi Minas, outras pessoas ficaram negociando no escritório central, que ainda é lá, ali do CDP, até hoje, e os trabalhadores foram se juntando, onde hoje é o shopping, para impedir a troca de turno. Calculam que tinham de 5 a 6 mil trabalhadores na portaria da usina. E chamaram a polícia para manter a ordem. A polícia chegou, por volta das 9 horas da manhã, começou a atirar. Quem deu o primeiro tiro, eu não consegui saber pelos depoimentos, tudo, eu não consegui saber, sabe? Mas aí vem a primeira polêmica do massacre. A polícia em cima de um caminhão, com uma metralhadora, né, um tripé instalado em cima do caminhão, e ela atira nos manifestantes. E, oficialmente, eu posso falar que morreram 8 pessoas. E aí, muita gente aí em Ipatinga me crucifica por isso. Porque já falaram que morreram 200, depois caiu para 120, depois para 33, né? Eu posso falar que morreram 8, porque nos documentos que eu consegui, tem os atestados de óbitos, os laudos de necropsia desses 8. Pode ter morrido mais? Sim. Mas eu não posso ser leviana de falar que morreram tantos e tantos, que eu não tenho como provar essas mortes. Eu tenho como provar 8. Desses 8, a morte mais chocante, que para mim simboliza todos os motivos para a gente rememorar o episódio, é o que nós estamos fazendo essa semana, né? Foi a morte de uma menininha de 3 meses que morreu no colo da mãe. Nos documentos que eu tenho o depoimento dessa mãe. Maria Antonieta, o nome dela. Ela sai do bairro Vila Celeste, vai com a criança para consultar, e consultava ali onde hoje é o escritório central, ali que ficavam os ambulatórios. Não existia Márcio Cunha naquela época. Existia a Casa de Saúde Nossa Senhora Terezinha e existia a Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo em Fabriciano. Tá? E ela saiu, então, para levar a menina para consultar. No depoimento dela, ela conta assim, meus vizinhos falaram para eu não ir, que a coisa lá estava feia, mas a menina estava com febre, eu tinha que ir. Aí ela vai de ônibus, ela desce perto da estação ferroviária, quando ela começa a andar para ir para o lado do hospital central,
foi o momento que o caminhão com os policiais estava saindo lá de onde é o shopping, ali, para ir para o Ideal. E nesse percurso, os policiais foram atirando. Quando ela desce do ônibus, que ela começa a andar e ela vê aquilo, no depoimento dela, ela fala assim, parecia um estouro de boiada. Ela vira as costas para correr, o tiro atravessa o corpo dela, pega a artéria femoral na perninha da menina, a menina teve hemorragia e morreu. Tá? Então, das 8 mortes, eu menciono essa, eu poderia contar, né, das outras, mas essa para mim é a mais chocante, viu? E isso revela o despreparo da polícia militar para lidar com manifestações de rua. No inquérito, o major deixou registrado assim, não havia gás lacrimogêneo no quartel de Ipatinga. Então, a polícia saiu para reprimir trabalhadores, levando quais armas? Uma metralhadora, fuzis e revólveres. Certo? É isso que a gente chama de massacre. Tá? Independente se morreram 8 ou mais, o que caracteriza o massacre é o excesso de violência. É a quantidade de quase 200 feridos que foram para os hospitais. E a quantidade de gente que foi ferida e que não teve coragem de ir para o hospital e que fugiu, foi embora, desapareceu de Ipatinga e tudo. Tá? No dia seguinte, Ipatinga virou assim, a terra sem lei. Eles queimaram o caminhão que transportou os policiais. O povo revoltado viu esse caminhão no horto e depredou o caminhão todinho, quebrou tudo, pôs fogo nele, só sobrou a carcaça do caminhão lá. Eles foram para o centro de Ipatinga, arrombaram a cadeia e soltaram todos os presos que estavam na cadeia. Foram para a Zona Boêmia, que o chamado Joá em Ipatinga, e tentaram linchar uma mulher dona de um bordel lá, porque ela era amante de um cabo, um militar, que era extremamente violento e que tinha participado do massacre. Então, Ipatinga virou essa situação. Fizeram um acordo para pôr fim ao movimento. Eu não consegui achar esse acordo. O sindicato alegou que pegou fogo na sala e o documento foi destruído. No processo não tem. A gente encontra fragmentos desse acordo nos jornais da época, tá? Mas o que eu posso falar, assim, do que eu sei do acordo, ele não foi cumprido, viu? E logo depois veio o golpe de 64, né? Botaram uma pedra no assunto e aí a gente ficou com uma história mal contada, uma história silenciada, né? Que sempre me incomodou muito. Por que não falar do assunto? Certo? E quanto às mudanças, aliás, vou falar primeiro dessa questão da construção do silêncio. Por que construir silêncio? Porque para os Minas interessava calar todo mundo, esconder. Aos Minas passa a ter relações amistosas, aquela chamada cultura mãe vai ser implementada depois do massacre. Então, em troca do silêncio, os trabalhadores vão ter melhores condições de trabalho, os trabalhadores passam a ter hospital, atendimento dentário, e uma série de regalias que o funcionário de empreiteira não tinha, e em troca ele silencia, né? Para o governo de Minas, era interessante calar a boca também, porque aí vem uma história interessante. Quem governava Minas Gerais na época era o Magalhães Pinto. O Magalhães Pinto estava sendo preparado para candidatar-se a presidente nas eleições, se não tivesse tido golpe, tá? Ele sonhava em ser presidente. Então, o que ele fez? Ele silenciou a imprensa de Minas muito antes do golpe.
Eu acho interessante que quando eu pego, por exemplo, o estado de Minas, do dia 8 de outubro de 63, a manchete da primeira página é chacina em Ipatinga, Minas Gerais. Lá dentro tem uma foto do Magalhães Pinto, e aí o Magalhães Pinto falando assim, reina total paz e tranquilidade em Minas. No mesmo jornal, você já vê o trabalho de silenciamento, né? Então, para o Magalhães Pinto, interessava mostrar Minas Gerais perfeita, tranquila, sem problema, para ele se dar bem e se eleger. Quem estudou o golpe de 64 sabe que o Magalhães Pinto passa para a história como sendo líder civil do golpe, né? Que ele apoiou depois o golpe de 64. E aí, então, silencia, até porque a principal envolvida era a Polícia Militar de Minas Gerais. E aí, gente, eu chamo a atenção que aí em Ipatinga tem um tanto de gente que fala assim, o massacre de Ipatinga foi um ensaio do golpe de 64. Eu odeio essa palavra ensaio de golpe, sabe? Porque o golpe ele foi dado pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem fez o que fez em Ipatinga foi a Polícia Militar. Não foi Exército, nem Marinha, nem Aeronáutica. Então, eu não gosto muito dessa história de falar que treinaram matando operários em Ipatinga. Não é bem por aí, certo? E aí, vamos lá, outra causa do silenciamento foi o golpe de 64. Porque acontece o episódio em outubro de 63, 31 de março de 64, vem o golpe. E aí a gente sabe muito bem que o golpe calou todo mundo, censurou a imprensa, né? Ameaçou, amedrontou. E eu tenho uma carta de um trabalhador da usina que viveu aí na época, que estava nos alojamentos do Santa Mônica, que ficou silenciado por 50 anos. Ele atualmente mora em São Paulo. E quando ele ficou sabendo da minha pesquisa, que ele leu o meu livro, ele me escreveu uma carta, que eu sempre falo assim, se eu fizer uma outra edição do livro, eu peço autorização a ele para publicar essa carta. Porque ele confirma tudo que eu escrevi. E ele explica por que ele calou a boca. O medo. Ele fala, eles eram ameaçados constantemente de serem denunciados, de serem julgados por terem cometido crime contra a segurança nacional, aquela história toda. Então, que ele ainda ficou um tempo em Ipatinga com medo de que ele fosse denunciado e não tivesse como se defender e tudo. Depois ele foi embora. Então, quer dizer, esse medo, esse silêncio, ele foi construído. E o nosso grande desafio hoje é quebrar esse silêncio. E aí vocês podem falar assim, nossa, mas essa Marilena é metida demais. Nessa hora eu sou, sabe? Porque ao publicar esse livro aqui, eu consegui começar a quebrar o silêncio. Porque como eu escrevo com base em documentos oficiais, ninguém pode falar assim, ah, ela é comunista, ah, ela está inventando, ah, foi o irmão dela que contou, não. Então, quando eu publiquei o livro, gente, daria para eu escrever outro livro das histórias de gente não ir na noite de autógrafo com medo, de gente comprar o livro e não querer que colocasse a dedicatória porque tinha medo. É um medo que não se explica. Todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, fazer alguma palestra de alguma coisa em Ipatinga, a primeira pergunta que me faziam era: a senhora não sofreu nenhuma represália? Ninguém perseguiu a senhora? Não. Porque hoje os tempos são outros. Quando eu publiquei o livro foi em 2007. Então, eu não tive nenhum tipo de represália, nem da usina, nem da polícia, nem nada. Agora, o medo, ele ficou. E aí, o que a gente tem? O rompimento desse silêncio. Com a publicação do meu livro, pouco tempo depois, o Marcelo de Freitas publicou um livro também sobre o massacre de Ipatinga, é a dissertação de mestrado dele, e ele, como jornalista,
ele procura outros mortos, além dos 8 que a gente sabe dos mortos oficiais, certo? E aí rompeu de verdade o silêncio quando um rapaz aí de Patinga, o Fábio Nascimento, fez jornalismo na Federal de Juiz de Fora e foi fazer mestrado na França. E o trabalho de conclusão do mestrado dele é um documentário que está disponível na internet, que eu aconselho quem não assistiu que assista, que chama Silêncio 63. E esse documentário dele, o primeiro lugar que ele foi exibido, no Festival de Cannes, falando do massacre de Patinga. Então, a partir daí, a gente tem uma série de eventos, né? Antes, nós temos o 7 de outubro, que antes era Clube do Cavalo, né? Aí eles mudam o nome, é simbólico, essas mudanças. Então, a gente vai conseguindo romper silêncios, né? E os alunos da escola Shirlene, lá do ponto final do Betânia, eu estive lá e fiz uma palestra e contei a história da menininha, da Eliane Martins. Os meninos da 7ª série daquela escola, junto com a professora de português, fizeram um abaixo-assinado, coletaram mais de 2.000 assinaturas e pediram, levaram para a Câmara, e pediram para que colocasse o nome daquela avenida Manaim, que estava sendo construída na época, de Eliane Martins. Como já tinha o nome de Manaim, eles negociaram lá na Câmara e fizeram uma coisa que eu falo assim, é a providência divina. Como é que é o nome do Hospital Municipal de Ipatinga? Eliane Martins. É o nome da menina. Certo? Então, a gente vai conseguindo resgatar memórias. Quando o massacre completou 50 anos, né, em 2013, né? 2013, nós montamos uns projetos e colocamos os nomes das pessoas que morreram no episódio em postos de saúde, unidades de saúde. E a UPA do Canaã, como é que é o nome dela? José Isabel do Nascimento. É o fotógrafo, um trabalhador que tirou as fotos. Ele trabalhava dentro da usina. No dia do movimento, no 7 de outubro, ele estava com a câmera e ele tirou as fotos. Então, se a gente tem a foto do soldado com a metralhadora em cima do caminhão e tudo, deve ao José Isabel do Nascimento. E a UPA do Canaã tem o nome dele. Então, é assim que a gente vai quebrando silêncios. A gente vai construindo a identidade de Ipatinga. É preciso que a gente entenda que a Usiminas levou muita coisa boa para a cidade, mas que também ela cometeu muitos erros. E um dos erros foi essa repressão ao movimento operário, né? Foi o silenciamento depois, né? Foi aquela coisa, em troca das boas condições de trabalho, você renuncia à sua liberdade, certo? Basicamente, é isso, tá? E, antes de abrir para perguntas, só mais uma coisa, porque todas as vezes na história do Brasil, quando começa um discurso de combater corrupção e de caçar comunista, eu já penso, desculpa a expressão, mas eu falo assim, vem merda por aí. Porque quem estudou a história da República no Brasil sabe disso. Quando você quer dar um golpe, você fala que tem comunista. Eu não sei o que brasileiro tem medo de comunista, ele não sabe o que é comunista, mas ele tem medo. Certo? E o mito da presença de comunistas infiltrados no massacre de Patinga, ele foi construído. E eu consigo provar isso no meu trabalho. Quando eu apresentei meu trabalho no Rio, a banca colocou na minha avaliação assim, a contribuição do trabalho da historiadora Marilene Tuller, apesar de ser um trabalho de enfoque regional, ele é uma contribuição para a história do Brasil.
porque eu consigo mostrar que eles construíram essa presença do comunista no movimento operário em Ipatinga. Tá? E eu provo como. Vamos lá. Eu pego o processo, o inquérito policial. Eu leio 39 depoimentos que o delegado de Ipatinga colheu nos dias 8, 9 e 10. Nesses 39 depoimentos, ninguém fala de comunista. E eu, de novo, falo, a verdade está nesses depoimentos. Porque o povo está falando ainda com a paixão, o povo está falando com o sofrimento, eles viram as pessoas morrendo, eles viram o sangue, eles estão feridos, né? É a mãe da menina que foi ferida, que estava no hospital e que deu o depoimento. Então, a verdade está nesses depoimentos. Beleza. Não aparece a menção de comunistas. Depois, um funcionário graduado da usina e um da polícia militar já vai falar que tinha um comunista liderando os operários. E aí, na semana seguinte, os 19 policiais que foram presos, levados para Belo Horizonte, eles dão o depoimento deles lá. Todos, sem exceção, falam que tinha comunista no meio do operário. E eles falam, gente, se eu tivesse tempo eu ia ler, eu vou ler um só, tá? Mas se vocês quiserem, eu reproduzo isso no meu livro. Todos eles falam mais ou menos isso, eu vou ler um só. Que um ferroviário da Vitória Minas chegou a exibir uma flanela vermelha, dizendo que se as armas dos soldados disparassem, ele e a massa popular ali presente queria era aquilo mesmo, era sangue. O outro, todos os depoimentos falam que tem um líder, tá? E que esse líder quer sangue e tudo mais. Aí tá, já criaram que o movimento não é uma greve de trabalhadores, que o movimento é um movimento comunista. Quando é 1965, tem o julgamento. Lembra que a gente já tem plena ditadura militar. Aí, esses soldados, esses policiais, dão mais detalhes ainda do tal do líder comunista. Aí tem um depoimento que eu não estou inventando, o soldado que deu esse depoimento chama Teotônio Saraiva. Ele fala assim: o indivíduo Tertuliano tinha alcunha, o apelido, de Fidel Castro. E era o mesmo homem que calçava bota amarela, comprida, usava barba e empunhava uma bandeira e flâmulas. Pronto. Agora tem um líder que é barbudo, que chama Fidel Castro, que está sacudindo bandeira vermelha, que tem flâmulas. O que os advogados de defesa vão fazer? Vão usar essas falas para inocentar os policiais. Porque os policiais não atiraram em trabalhadores. Eles atiraram em perigosos comunistas. E comunista, você pode matar, né? Então, quando se analisa, e aí de novo vem aquela coisa da análise de discurso, né? Quando eu vou fazer palestra para menino, para adolescente, eu pergunto, né? Por que esse Fidel Castro está vestido camisa vermelha e ele calça uma bota amarela? Por que um soldado em cima do caminhão, com 6.000 gente jogando pedra nele, ele vai reparar o que o outro está calçando? Vamos para a análise de discurso. Por quê? As cores das bandeiras comunistas, geralmente elas são vermelha e amarela. Então, o homem era um comunista, barbudo e tudo mais, tá? Então, houve a construção desse mito comunismo e tirar isso da cabeça das pessoas é muito difícil, sabe? Porque o mito, ele é construído, mas ele não é 100% falso. Ele tem algumas coisas. Por exemplo, na década de 60, estava em moda ler Karl Marx? Estava. 59, Cuba virou socialista. Então, tinha gente que sonhava com o modelo cubano do Brasil? Tinha. Né? Mas não no interior das Minas Gerais, num local
né, onde estavam construindo uma siderúrgica, sabe? Então, essa história do mito do comunismo, a gente precisa falar mais, discutir mais, para mostrar que não existia o que comunistas infiltrados no movimento. O movimento foi uma coisa espontânea, foi uma insatisfação que já existia há mais tempo e que explodiu no momento em que a polícia usa de muita violência com os trabalhadores, tá? Já que passo para você a palavra agora, para você ver o que o pessoal tem dúvida aí. Marilene, nossa, é muito bom te escutar, assim, acho que história viva, presente aqui na nossa frente, né? E trazer todos esses aspectos, assim, eu acho que é uma educadora, assim, e também a função política que você traz nessa fala é enorme, assim. Obrigada mesmo. E aí agora eu vou abrir para as perguntas, acho que já apareceu uma aqui, que é a Júnia. Júnia se inscreveu e depois quem quiser pode se inscrevendo também, que eu vou anotando aqui, gente. Júnia, vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu já assisti até uma sessão de filme no Los Películas com a Marilene. Sim, eu conheço só. Na pandemia a gente fica conhecendo através disso, né? Mas, Marilene, uma coisa, eu quero te perguntar, onde eu consigo o seu livro? E outra coisa, quando você fala lá, o hospital que tem o nome da Eliane Martins, que é o bebê, a UPA, o nome de uma outra pessoa que foi, e a gente vê que no Horto, né, porque tudo que você conta foi no Horto, é o nome de um ditador, a principal avenida do bairro. É muito triste. E um dia eu estava no centro, até estava com o Robson lá, perguntei de quem que era um busto lá na Praça 1º de Maio, Castelo Branco. Então, quer dizer, é muito triste a gente ter esses nomes ainda, né? E saber onde eu compro seu livro. E o Marcelo Freitas é casado com minha prima. Então nós... Historiadora pobre, Júnior, é um problema sério. Antigamente eu vendia meu livro da leitura, mas depois que eu mudei, estava tão complicado e tudo que só na Unidunilê, Cidade Nobre, é que tem. Ou então, eu te dou o contato do meu filho, porque eu tenho 2 filhos que continuam morando em Patinga. E um mora na minha casa, onde eu sempre morei, no Betânia. Aí eu te passo o contato, você pode pegar lá com ele, tá? Então... Mas quando eu falei dos nomes, nós conseguimos, Júnior, colocar os 8 que morreram no massacre, nós colocamos nomes nas unidades de saúde dos bairros. E aquele que eu sabia onde a família mora, nós tivemos o cuidado de botar no bairro dele. Por exemplo, Antônio José dos Reis é a unidade de saúde do bairro Ideal, porque a família dele mora lá até hoje, sabe? Sebastião Tomé, ele morava no Cananzinho, a UPA daquele lugar é o nome dele. Agora, alguns a gente não sabe nada. Aí esse a gente botou nome aleatório, sabe? Mas os 8 mortos, né, que a gente consegue comprovar, eles estão vivos na história da cidade. E eu tenho um grande sonho que talvez o BAC Mulher me ajude a realizar. Eu gostaria tanto de que tivesse uma placa de inox grandona com a foto da Eliane Martins na entrada daquele hospital, a história dela, para que todo mundo que chegasse ali soubesse, sabe? Quem foi, por que chama Eliane Martins, colocasse essa foto, olha. Aqui no livro ela tá, mas dá para a gente trabalhar, tá vendo? A mãe e a menininha. Eu tenho esse sonho, eu acho que uma hora a gente ainda realiza, tá? E os nomes, Júnior, quando eu lancei o meu livro, eu estava na Rádio Itatiaia de moto, né? E eu recebi uma ligação
do prefeito de Fabriciano na época, falando assim, que ele sentia vergonha da principal avenida de Fabriciano, chamada Magalhães Pinto. Que eu estava falando lá no dia, uma coisa que eu não falei hoje, é que o Magalhães Pinto ferrou com o Fabriciano, mas assim, feio, horroroso. Por quê? Porque Fabriciano era a cidade-mãe. Ipatinga e Timóteo pertenciam a Coronel Fabriciano. E tinham as duas siderúrgicas que pertenciam a Fabriciano. Certo? O que o Magalhães Pinto fez logo depois do massacre? Como uma forma de enfraquecer o movimento operário, ele emancipou as duas cidades. Podem ver que é no mesmo dia, 29 de abril de 64. Tanto Ipatinga quanto Timóteo se tornam cidades. Aí, desestrutura o movimento sindical. Fabriciano perde duas indústrias de peso e homenageia o Magalhães Pinto botando o nome na avenida. Tá vendo? Tá? Só que mudar esses nomes implica uma série de coisas. Fabriciano tentou. Um vereador chegou a apresentar o projeto, mas a resistência é muito grande, porque, vamos dar um exemplo, todos os comerciantes da avenida terão que refazer toda a documentação, mudar o nome, o endereço da empresa, as notas fiscais e tudo. Tem que ter muita vontade política para mudar o nome, certo? Mas que é feio. Concordo com você. Vamos lá, Jaque? O Magela se inscreveu também. Ô, gente, só um detalhe aqui. A gente combinou de quem for fazer a pergunta, de fazer no máximo 2 minutos, para que outras pessoas possam perguntar também. Ok. Uma boa noite a todos. Você marca para mim aí, então. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu conheço a Marilene há muito tempo, né? Tive no lançamento do livro dela, talvez ela não vai lembrar, não vai me conhecer, mas eu só queria dar uns toques. Eu concordo com tudo que ela contou coisas que eu não sabia. É uma história triste e que a gente não pode de forma nenhuma esquecer. É uma história que, infelizmente, a classe trabalhadora não conhece. Quando a gente fala dessa história fora de Ipatinga, é muita gente que fica surpresa. E por ser tão triste, principalmente, que ela precisa ser relembrada para não ser contada novamente. Aí tem alguns pontos. Por exemplo, durante muitos anos, o que acontecia aqui que relembrava esse massacre era uma missa da Pastoral Operária. Eu tenho orgulho de ter participado praticamente dela todos os anos. O único padre disponível, com coragem e disposição de celebrar essa missa, era o Padre Ernesto. Eu participava na Pastoral do Menor e participava da missa organizada pela Pastoral Operária. Então, durante muitos anos foi isso. Realmente, falar em greve em Ipatinga já era muito complicado, né? É um silêncio de quem sofria calado com a família. Infelizmente, então, eu tenho que concordar com isso. Mas eu queria lembrar também que o massacre, ele continua. Ele está de forma diferente, mas ele continua. A exploração na empresa, que continua matando, que os trabalhadores, não, pela pressão de produzir, eles continuam sofrendo acidentes e morrendo. Nós temos vários exemplos disso. Em Cubatão, de 93, desde quando foi privatizada, até em 2015, mais de 50 trabalhadores morreram. Aqui em Ipatinga é só a gente relembrar a quantidade. Nós tivemos em 2018 um acidente que podia ter estourado a metade da cidade. Isso tudo é uma forma de massacre. A Uzi Minas, esse ano, ela anunciou lá no início da pandemia, em março, em Cubatão, que ia demitir 900 trabalhadores. 940, 60% dos trabalhadores lá. É uma outra forma de demissão. Em 2015 ela já tinha feito isso. Fechou as primárias lá, porque
achou que dessa forma ia voltar depois produzindo mais, dando mais lucro, com salários menor, com menos direito. Então, ela fez isso. Aqui, Ipatinga, ela fez, durante a pandemia, praticamente o fechamento das usinas mecânicas. Não fechou porque não encerrou o CNPJ. Mas de 740 trabalhadores que ela tinha na fábrica, ela voltou para uns 40, ou talvez até menos. Ela voltou, não, ela reduziu para isso. Então, é a exploração que continua. Mas 2 pontos, né, para ser bem rapidinho. Um é a questão a relação do massacre aqui, que nós chamamos de massacre da Usiminas em Ipatinga. Não é o massacre de Ipatinga, é o massacre em Ipatinga. O massacre foi da Usiminas. Ele tem a ver, eu discordo um pouquinho, mas é diferente. Ele tem a ver com o golpe de 64. Porque se os militares de Minas conseguiu silenciar a maior siderúrgica aqui da América Latina, com certeza a Força Federal conseguiria calar todo o Brasil, como fez. Então, não é um treinamento, né, como foi dito, mas tem a ver. Né? Tem a ver. Aqui só Minas conseguiu, por que a gente não consegue? Então vamos que vamos. A força é a mesma. Agora, os policiais, realmente, eles são muito mal preparados. Eles são, até hoje, eles são muito mal preparados. Agora, eles estavam ordenados a matar e parar aquele movimento. Lá não foi falta de preparo, não. Lá foi falta de preparo, mas tinha que cumprir a ordem. Entendeu? Era calar os trabalhadores, era deixar aquele silêncio que ficou, no mínimo, até 2013. 2013 que nós começamos novamente a falar em greve, falar em organizar, falar em fazer a luta. Então, é só esse comentário que eu gostaria de fazer, que eu acho que vale a pena, mas, infelizmente, a gente não pode de forma nenhuma esquecer, porque continua o massacre e nós não podemos concordar. Principalmente a comunidade aqui em Ipatinga, porque ela tem uma bomba bem no centro da cidade. Eu calar a boca para a exploração das Usiminas é arriscar a própria vida de todos os moradores de Ipatinga. A gente tem, inclusive, exemplo recente disso. Obrigado. Ô, Magela, você é uma esposa da Márcia? Sim. Lembro, você foi no lançamento do meu livro na Escola Criar e Aprender, lá do Betânia. Foi sim, verdade. Pois é. Estive lá com prazer. Mas isso que você falou, olha o nome da minha dissertação de mestrado, olha. Tá vendo? Eu estou vendo, mas se você ler, ficar melhor. O massacre de Ipatinga, o contexto sociopolítico do golpe militar de 64 através de um estudo de caso. Então, o que eu faço? Eu coloco o massacre de Ipatinga como sendo uma das causas do golpe, junto com todos o movimento operário que existia no Brasil. Porque em Recife, um dia antes, também teve uma greve e morreram 6 pessoas. Então, quando eu coloco... É a forma de falar essa questão do ensaio, entendeu? É isso que eu acho. Sim. Isso aí não cabe. Isso aí não cabe, realmente. Concordo. Mas que é causa do golpe, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza. Quando você fala da missa, né, rememorando o massacre, a gente tem que citar também a presença franciscana, quando eles faziam aquele jornal alternativo do outro lado. E aí, eu tenho aqueles jornais guardados até hoje, porque eles começam a entrevistar pessoas, o José Martins, o Gabriel, pessoas que viveram o massacre, que agora estavam na comunidade, que tinham coragem de falar. Então, vai começando esse processo de quebra de silenciamento, com certeza. E eu estou muito satisfeita de estar vendo a minha sobrinha Renata ali, lá dos Estados Unidos, me ouvindo falar. Ei, Renata! Muito bem, concordo, Marilene. Obrigado. Alô.
Marilene, nós temos aqui 4 pessoas inscritas. Aí você prefere que elas façam as perguntas ou você prefere responder uma de cada vez? Não, pode ser uma de cada vez. Ah, então tá. O próximo é o Daniel. Marilene, boa noite. Eu, Daniel Cristiano, do Partido Comunista Brasileiro de Ipatinga. Parabéns aí pela explanação. Obrigada. Agradecer a você e agradecer também às meninas do BAC por ter organizado essa atividade tão relevante. E eu quero ser vereador esse ano, viu, menino? Oh, maravilha! Maravilha. Mas, Marilene, é o seguinte, eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns detalhes de quem que acionou a Polícia Militar para poder, ou quem acionou o governador Magalhães Pinto para autorizar, né, esse massacre, esse despejo aí das rajadas na classe trabalhadora na porta da Uzi Minas. E também tem algumas dúvidas se o nome lá do bairro Amaro Lanari, se ele se remete ao engenheiro que acionou o governador fascista para poder executar essa rajada, e se o nome da escola estadual, o engenheiro Amaro Lanari Júnior, do bairro Ideal, se é o mesmo engenheiro ou se é o filho desse engenheiro que acionou a Polícia Militar. E também comungando aí com a fala do Geraldo Magela, do Sindipa, sobre a questão do massacre, se tem algum erro histórico, ou se a gente pode ou deve pronunciar que foi um massacre do governo do estado de Minas Gerais, né, e da Uzi Minas na cidade de Ipatinga. Aí só para poder entender esse contexto aí. São essas duas colocações, e reafirmar se o nome da escola estadual for desse engenheiro que acionou o governador, se enquanto legislador municipal, se a gente tem prerrogativa para pedir a alteração do nome da escola, né, pelo fato de ser uma escola estadual, mas está localizada na cidade de Ipatinga. Aí, pelo meu desconhecimento, eu não sei se a gente tem essa prerrogativa para solicitar um projeto de lei que altere o nome da escola. Então, são essas questões. Bom, vou tentar ser bem rápida, porque tem mais gente para perguntar, né? Ô, Daniel, vamos lá, a primeira coisa. O Amaro Lanari pode ter culpa de muita coisa, mas essa culpa de acionar a Polícia Militar, a culpa não é dele não, tá? Ele estava em Belo Horizonte, e quem estava representando o Amaro Lanari em Ipatinga é o engenheiro Gil Guatimozin. Então, o Gil Guatimozin foi quem negociou, foi quem chamou a polícia, tá? Então, não é o Amaro Lanari, não. O Amaro Lanari estava em Belo Horizonte, certo? O Amaro Lanari bairro, é por causa do presidente da usina, certo? Quanto a trocar nome de escola, eu não sei, porque aí é competência estadual. O que eu sei é que a escola Conceição Pena, no bairro Esperança, o nome daquela escola era Costa e Silva. E eles conseguiram trocar o nome da escola, tirar do ditador, que foi quem fez o AI-5, né, e colocar o nome de uma professora. Então, com vontade, se consegue, viu? Mas o Amaro Lanari, a questão da polícia em Ipatinga, Daniel, eu acho interessante até ressaltar o seguinte: pouquíssimos lugares isso aconteceu, mas em Ipatinga, a Polícia Militar não tinha autoridade, ela não podia entrar na área interna da Uzi Minas. Quem fazia segurança na área interna eram os vigilantes contratados pela empresa. O policial fazia o policiamento da cerca para fora. Ele não entrava lá dentro. A usina é que cuidava da segurança interna. Certo? É absurdo, viu? Mas o fato de ter chamado a polícia aí foi o Gil Guatimozin, não foi o Amaro Lanari, não. Tá certo? E quanto ao nome, gente, é outra coisa que eu já apanhei muito, porque é engraçado, vocês vão rir disso.
Em Ipatinga, o pessoal da esquerda me bateu muito mais quando eu publiquei meu livro do que o pessoal da direita, vocês acreditam? A Uzi Minas não fez nada comigo, a Polícia Militar também não. Agora, quem é muito radical da esquerda andou me crucificando, sabe? Primeiro, para essa questão do número de mortes, que querem que eu fale que morreu tanto e tanto, eu falo, eu só posso falar que morreram 8, porque eu posso provar os 8, tá? A mesma coisa o nome. Eu penso que o nome deve continuar Massacre de Ipatinga, sim. Porque se você coloca o nome da empresa e essa empresa depois muda de comando acionário, muda de nome, igual aconteceu com a Cesita já foi a Cesita, já foi coisa, hoje em dia ela é a Peram, né? E o massacre, ele acontece na cidade de Ipatinga, ele tem um envolvimento muito grande da polícia militar, sabe? Então, quando você fala assim, o massacre que ocorre em Ipatinga, né, Minas Gerais e tudo, eu penso que eu não mudaria o nome, não. Eu manteria Massacre de Ipatinga mesmo. Vamos para outra. Eni. Axé a todos e a todas. Muito bom estar aqui presente com todos vocês. Que bacana. Mari, tá com saudade, viu? Mexi com o Francisco mês passado. Ele não me deu bola, tá? Pode continuar confiando. Você estava de moto, eu sei da história. A gente pois é, e ele ainda vai me dedurar ainda. Então, eu tenho 2 aspectos que eu acho que é muito interessante a gente passar. Acho que você falou da questão dos nomes, né? Por que Eliane Martins lá no hospital? Na verdade, quando nós fizemos, né, a professora é da escola que eu trabalhava, né? Foi a escola que eu me aposentei, foi a professora de português Nenzinha, e a gente estava com todo um projeto. E aí, o caráter da nossa cidade, que é um caráter conservador, no momento político também, que o executivo e o legislativo ele não estava tão favorável, como ainda não está tão favorável às nossas causas. Então, entre uma história de uma relevância histórica, de um episódio, de um assassinato, de uma vida, é lógico que é melhor colocar Manaí, né? Quem sou eu para ficar brigando com Jesus Cristo ou esse povo da religião? Bom, deixa eles rezarem e orarem para lá. Mas aí, a ideia que se tem ao colocar o nome, por exemplo, no hospital, eu falo que veio muito a calhar, porque para nós a relevância ela é muito maior, porque ali é um local onde se procura saúde, onde quer ter vida, onde as pessoas buscam isso, né? Então, eu acho que esse aspecto é muito importante desse fato. E aí, com certeza, Marilene, você pode acreditar, o BAC Mulher, conhecendo essas mulheres como eu conheço, nós vamos virar a cabeça desses vereadores ano que vem, mas nós vamos buscar fazer essa placa aí, para que a gente possa, ano que vem, ter uma outra história para contar, ter mais alguns outros elementos, né? E eu queria, Marilene, que você falasse, porque você, por mais que é minha vizinha aqui da periferia, mas a sua família era envolvida, né? Eram trabalhadores, na sua família tinham trabalhadores da Uzi Minas. Dessas entrevistas todas que você fez, como é que foi conversar disso dentro da sua família? Os meus irmãos, nada que tem no meu livro, a Renata já viu lá, nada do que tem no meu livro foi depoimento deles, porque eles não falavam. Eu tenho um irmão que tentou me convencer a não pesquisar o assunto. Ele falava comigo assim, você não gosta de pesquisar as mulheres? Porque eu também tenho uma pesquisa interessante sobre as mulheres de Ipatinga, sabe? Que chama assim, do ostracismo à visibilidade social. Aí ele falava, você não gosta de pesquisar as mulheres? Continua pesquisando e tudo. E eu também pesquisei. Quando eu publiquei o livro, o medo, porque o medo é real, gente. O perigo não existe, mas o medo na cabeça
das pessoas que vivenciaram isso é muito grande. Então, aí começaram as histórias, vão lá, eu não vou citar o nome deles, mas eu vou citar alguns casos, né? O meu irmão comprou o livro na primeira noite de autógrafo que eu fiz e falou comigo assim, muito emocionado, eu não vou ler seu livro, não. Eu brinquei com ele e falei, se você me pagar o livro, você faz o que você quiser com ele e tal, pronto. 3 dias depois, a gente estava num churrasco na casa de um outro irmão e ele virou e falou assim, aquilo da chapa que você discute lá do seu livro. Eu pensei comigo, para quem não ia ler, ele já está lá na minha página 80 e alguma coisa, que é onde eu falo disso. Aí, beleza. Daí um tempo, ele chegou lá em casa com o livro e ele falava comigo assim, sabe essa foto aqui? Esse fulano aqui é o fulano lá do Malanário. Esse aqui, o filho dele é professor de química, sabe assim? E eu, gente, tinha feito isso para identificar essas pessoas. Uma foto que saiu no estado de Minas, eles são feridos e tudo. E o meu irmão sabia quem eram eles, mas ele não falou. Ele só falou depois que eu publiquei o livro que não aconteceu nada comigo. Os outros 2 falaram. Teve um que foi muito emocionante. Não tem muito tempo, não, sabe? Que ele foi na minha casa lá em Ipatinga. Eu já estava morando aqui na Bahia, Portugal. Ele chegou lá em casa e, sem mais nem menos, ele falou assim, no dia do massacre, eu estava trabalhando lá dentro. Eu estava fazendo... Aí ele descreveu tudinho o que ele estava fazendo e que passou uma pessoa ferida, com o dedo sangrando, com a mão sangrando, que foi tomar água no bebedouro perto dele. E tem um que até hoje nunca falou nada. Ele só fala comigo assim, eu tenho a mente fraca, eu esqueci tudo. Então, e assim, gente, são vários. Olha, esse monte de folhinhas que eu tenho aqui, ó, é de um senhor aí de Ipatinga, que leu o meu livro, grifou ele todinho e me mandou esse monte de folhas de agenda com as observações dele, assim, página tal. Isso aconteceu desse jeito mesmo que eu estava lá. Página tal, isso assim, esse cara que a senhora cita aí é o fulano de tal, tá? Esse senhor já faleceu. E ele também não falava do assunto. Eu conversei com esse homem, ele estava no hospital, já em fase terminal, e ele queria conversar comigo. Porque é um assunto, e eu entendo, porque eu vi isso dentro da minha família. O sofrimento é tão grande que ou você esquece e tenta esquecer, ou você vai ficar louco. Você não vai dar conta de administrar a sua vida. E foi isso que a maioria fez, né? Tentou esquecer. Alguns esqueceram mesmo. Outros, é muito... Nossa, eu poderia escrever outro livro, assim, só do cara chegar perto de mim lá e me perguntar o apelido do padre. Aí eu falar e falar, a senhora sabe mesmo. Eu estava atrás da árvore, assim, eu vi isso. Então, as pessoas, antigamente, ninguém se dispunha a falar. Ninguém não, pouquíssimo se dispunha a falar. Hoje, já falo. Um dos meus irmãos contou para os netos dele, reuniu os netos, contou que ele era motorista de caminhão, o que aconteceu no dia, o que ele presenciou, o que ele viu. Tá? Então, para a minha família, foi bastante libertador isso, assim, de perceber que eles podiam falar do assunto. Hoje é um assunto normal, não é tabu mais, a gente conversa. Menos um deles que não fala nada. Marilene, muitas pessoas falam que você, com este livro, você fez isso. O seu livro é um livro libertador de medo, né? E eu acho que você pode continuar nessa ideia de fazer o segundo, tá? O pessoal está esperando o segundo. A Camila Mendonça está me escutando aí? Eu vou falar da Camila Mendonça e vocês contem para ela que eu falei dela aqui, tá? Camila Mendonça é psicóloga. E eu já fiz um desafio para ela escrever, pesquisar sobre o medo em Ipatinga. Porque eu estou aposentada, eu agora virei avó, eu adoro meus netos, eu cuido de neto, eu não estou mais querendo confusão na minha vida de ter que trabalhar, escrever e pesquisar e tal, sabe? Mas eu me proponho a ajudar na parte histórica. Porque essa construção do medo, isso aí é para a área de psicologia. E eu vou ficar cutucando a Camila até ela resolver fazer isso. Viu?
Agora é a Ângela. Então vou lá. Marilene. E boa noite a todos. Adoro falar esse todos agora. Marilene, primeiro assim dizer que no meu trabalho de curso, meu TCC, quando fala da história aqui de Patinga, eu usei muito das citações do seu livro, assim. E foi um orgulho, né? Falar assim, nossa, Marilene é minha amiga. Citar aqui no meu trabalho de conclusão de curso, então, foi uma alegria muito grande. Mas aí eu fiquei numa dúvida agora, porque você cita o Padre Avelino, né? No seu livro. Eu não estou me recordando, porque, na verdade, eu conheci muito essa história pelo Padre Abdala. E aí a gente sabe que ele sofreu uma perseguição imensa também, por causa desse massacre da Alzemiras. Então, assim, eu queria tirar uma dúvida. Eu não lembro se ele foi citado ou não no seu livro, mas eu conheci muito a história pelo Padre Abdala, do massacre. É isso. Vamos dizer, a importância de participação do Padre Avelino, ela foi maior porque o Padre Avelino negociou na noite de 6 de outubro, negociou no 7, e deu depoimento na CPI, deu depoimento no processo, depois no julgamento, tá? E o Padre Abdala, ele era pároco de Timóteo, né? Ele era diacesita. Então, o Padre Abdala, ele chegou na manhã do dia 7, no momento ali do massacre em si. Tá? Mas, por exemplo, a reunião que teve para fazer o acordo, lá o Padre Abdala não esteve presente. Eu menciono, por sinal eu estou falando com você que estou tentando achar aqui, mas vai ser meio difícil achar assim coisa, mas eu estou tentando achar aqui a frase que o Padre Abdala falou no depoimento que ele me deu, e que eu fiz questão de colocar no livro. Eu não vou achar agora aqui não, mas é interessante quando ele falou comigo assim: minha filha, não culpe os policiais também são trabalhadores, eles também estavam cumprindo ordens. Certo? Isso é fala do Padre Abdala. Então, a participação do Padre Abdala foi menor que a do Padre Avelino. Porém, depois, o Padre Abdala teve uma vivência libertadora, e tudo junto com Metasita e Timóteo, né? E que levou a várias perseguições. Por falar em sindicato, deixa eu falar uma outra coisa. Pouca gente sabe em Patinga. O Sindipa foi criado durante a ditadura militar, em 1965. O general Castelo Branco, presidente do Brasil, despencou lá de Brasília e foi aí em Patinga e entregou a carta de criação do Sindipa. Sabendo disso, a gente entende por que o sindicato daí tem as características que ele tem. Porque sindicato de verdade deveria ser criado pela classe trabalhadora. Naquela época, estava proibida a criação de sindicatos. E o Sindipa é criado já com essa característica de pelego, né? De peleguismo. Ele foi criado, autorizado pelo general Castelo Branco. Vamos lá, Jaqueline. Claudina. Antes da Claudina falar, queria saber, Marilene, como você está de tempo, porque nós temos aqui ainda 4 pessoas que se inscreveram. Eu tô tranquila, agora resta saber como é que tá. O povo que está ouvindo já deve estar doidinho para parar, né? Vamos encerrar com as 4, então. Isso, encerramos com as 4. Claudina. Boa noite, pessoal, todo mundo aí. Custei entrar, tive uns problemas aqui com tecnologia, mas entrei atrasada, mas consegui. Marilene, é muito importante esse livro seu para a história da cidade, né? Porque
mesmo você não tendo sofrido represálias da Uzi Minas, mas foi de muita coragem sua, né, de ir atrás dessa pesquisa, de ir atrás desses fatos, né? Então, é muito importante para a gente aqui, patinguenses. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a mãe da Eliane. Por quê? Foram homens que morreram, né? Então, toda vez que tem uma guerra, principalmente guerras, né, que homens morrem, as mulheres ficam. Ou é esposa, ou é irmã, ou é namorada. E quase nunca se falam nessas mulheres, né? Falam dos homens que morreram. Então, eu queria que você comentasse um pouco relacionado à mulher e puxasse para a mãe da Eliane, né? Que eu tenho essa dúvida, quando que ela morreu? Né? Se você sabe informar mais sobre a mãe dela. Como eu morei em Patinga minha vida inteira, eu sempre ficava procurando pessoas que estivessem dispostas a falar do assunto, procurando famílias de vítimas, sabe, do episódio. E da Eliane Martins, eu fiquei sabendo da história dele quando teve uma audiência pública em Ipatinga, que foi criada uma lei no governo Fernando Henrique que dava direito às pessoas que morreram por motivação política de receberem, em manifestações de rua, de receberem indenização. Aí nós conseguimos ir atrás das famílias aí de Ipatinga e montar esses processos. Eu estava ainda na fase de pesquisa, eu não tinha ainda terminado a pesquisa, mas eu já tinha os documentos e a gente conseguiu provar exatamente isso que o Magela falou, que o que ocorreu em Ipatinga faz parte do contexto do golpe de 64, tá? E a gente encontrou essas famílias. Aí o que nessa audiência a gente descobriu? A mãe da Eliane Martins é uma vítima indireta do massacre, porque ela levou um tiro, ela viu a filha morrer, ela não viu o sepultamento da filha, porque ela estava internada, e o pai só que sepultou a menina. E no julgamento ainda teve... Gente, o que eu chorei quando eu vi, até hoje eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso. O advogado de defesa tentar usar a fala dessa mulher para inocentar os policiais, falando assim que ela não viu quem atirou. Ela não viu mesmo, ela estava de costas correndo para salvar a filha. Então, ela não ia falar quem atirou. E eles usam essa fala dela para inocentar os policiais. É doído, sabe? A Maria Antonieta, ela ficou louca, terminou a vida dela no hospício de Barbacena. Ela morreu lá. Então, a gente pode colocar não 8 mortes, mas 9, né? Porque ela é uma vítima indireta, viu? E eu posso te contar de 2 outras mulheres. Uma escondeu a vida inteira de que ela era esposa do homem que morreu na greve. Hoje, a filha dela é professora no Unileste, no curso de psicologia. E eu posso falar isso porque ela se abriu um dia, até quando foi lançado o documentário Silêncio 63, ela pediu o microfone e ela falou que elas cresceram sem entender o que tinha acontecido com o pai dela. E que na escola apontavam e falavam assim, aquela ali é a menina que o pai dela morreu de tiro, o pai dela morreu matado, o pai dela morreu na greve. Mas ela não sabia o porquê, a mãe não falava, tá? Não receberam nenhum tipo de indenização, não receberam nada. E tem uma outra família que mora no Vila Formosa, que eu fiquei conhecendo, a filha do Antônio Felipe. Ele morreu no massacre e ela tem uma revolta, ela tem vários motivos para ter revolta. É que o jornal Estado de Minas bota a foto do pai dela e fala mendigo morto na coisa. Chama o pai dela de mendigo. Por quê? Porque ele estava mal arrumado, ele era pobre.
ele era um trabalhador. Nesse dia, ele estava indo consultar. E ele levou um tiro e morreu. Já começa o desrespeito pela família de chamá-lo de mendigo. Outra coisa, como naquela época era muito comum, as pessoas casavam só no religioso, a mãe dela era casada só no religioso, ela não era casada no civil. Então, como ela não era casada no civil, ela não teve direito a nenhum tipo de indenização, nada. Tá? E ela criou os filhos no Vila Formosa, vendendo verdura, a filha trabalhando de doméstica, tá? Essa também eu fiquei conhecendo. Então, as mulheres sofreram muito, né? Sofreram a perda dos maridos, criaram os filhos sozinhos, né? E aí tem aquelas que sofreram também pela violência, né? Por tudo que ocorreu. Vamos para frente, Jaque. O Magela, ele queria fazer uma colocação a partir de uma das suas falas. Eu vou abrir para ele, para falar durante um minuto aí, fazer um parênteses. Ok. Ah, é um minuto só, Marilene. É porque quando você fala que o sindicato foi criado para ser pelego, para entregar direitos, para aceitar a imposição, eu tenho que concordar perfeitamente. Foi mesmo. Assim como a força sindical. Nasceu lá do PSDB para entregar todos os direitos à classe trabalhadora. Só que isso mudou a partir do final de 2013. O sindicato hoje está na mão dos trabalhadores. Não. É só esse detalhe para informar que o sindicato não é mais pelego. Pelo menos por enquanto, quando a gente fizer a luta. Tá bom? É só isso. Obrigado. Obrigada, Magela, pela informação. Aí agora, a Daiane está inscrita. Boa noite a todos. Boa noite, Marilene. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns por abordar o tema de forma tão concisa e colocando em evidência um assunto que foi e ainda é velado. E eu fico feliz por ter um grupo interessado em tomar consciência da construção histórica, política e social do contexto em que nós estamos inseridos. Pensando nisso, acho que você se lembra, no primeiro semestre desse ano, eu solicitei a sua ajuda para a realização de um trabalho acadêmico e com as nossas pesquisas nós encontramos um decreto 165 de 2013, eu acho que você também comentou sobre ele, que inclui o tema do massacre para ser abordado nas escolas municipais. Eu gostaria de saber quais foram os trâmites para que ele fosse colocado, né, em projeto de forma mais formal e se ele, de fato, tem sido trabalhado nas escolas ou só ficou somente no projeto. Bom, foi proposto e foi aprovado na Câmara essa lei que determina que as escolas públicas incluam o tema massacre de Ipatinga no ensino de história, tá? Tanto no fundamental como no médio. Eu sei que muitas escolas trabalham, não posso te falar que todas, tá? Mas eu sei que muitos trabalham, porque quando chega, por exemplo, na época do aniversário de Ipatinga, em abril, ou então em outubro, eu costumo ir a Ipatinga e fazer um monte de palestras, de assistir encenações, é a coisa assim que me deixa, sabe, satisfeita de ver que os meninos, as crianças, os adolescentes estão aprendendo a história da cidade. E não adianta, a única forma da gente construir identidade, da gente se sentir esse sentimento de pertencimento no lugar é através da memória. Então, o Vale do Aço tem o nome de aço, mas a gente precisa entender que o Vale do Aço é vale de gente, e gente trabalhadora e operária. E a construção da identidade do Vale do Aço se dá a partir do momento em que a gente conhece a história do movimento operário.
Eu tenho pavor, eu sempre falo isso, vocês nunca vão me ver escrever história de prefeito, de governador, de nada. Eu escrevo história de povo, escrevo história de gente. E isso tem ocorrido, sim, Daiane. Está longe do ideal, tá? Mas tem ocorrido. E, por exemplo, foi em 2014, eu estive em Ipatinga e eu fiz um trabalho com as escolas, com as professoras da rede municipal, de todas as disciplinas, para falar de assuntos ligados à história da cidade e do massacre, viu? Então, tem ocorrido, sim. Vamos para frente. Robinson. Eu tô começando a falar, está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Eu vou, primeiramente, cumprimentar a Marilene e dizer que eu tenho os 2 livros dela. Tem um outro que trata da história dos freis aqui, que eu acho que a saída dos freis foi, na verdade, um ponto de inflexão política local que explica muito por que de um projeto tão generoso como aquele da década de 80, né, fim da década de 80, nós viemos parar nesse fundo de poço. Eu queria dizer também, para a informação de vocês e para a minha alegria, que a iniciativa da mudança da escola lá, Costa e Silva, para Maria da Conceição Pena, foi nossa iniciativa. Eu era amigo pessoal da Maria da Conceição Pena, e quando ela faleceu, eu vi a oportunidade de começar uma mudança geral em nomes de escola. Nós temos escola aqui em Ipatinga que tem nome de grileiro, como aquela lá do Limoeiro, que me parece que chama João Reis. Mas eu queria falar dos pontos de contato que eu tive com esse acontecimento histórico, que é o massacre de Ipatinga. Primeiro ponto de contato, eu tinha 17, 18 anos de idade, quando os filhos da classe trabalhadora da região aqui do Vale do Rio Doce viam na Uzi Minas a oportunidade de trabalho. Eu recebi o relato de companheiros meus, voltando aqui do dia do massacre, contando aquela história aterrorizante, que naquele momento eu não conseguia perceber na dimensão que eu vim a ter depois. Depois eu vim voltar a ter contato com o massacre dentro desse processo que eu chamo de luta pela memória. A memória é um espaço de disputa, é um espaço de luta de classes. E um dos primeiros momentos de resgate dessa memória e de quebra do silêncio foi a partir de um jornal chamado Em Tempo, que eu dirigi durante 8 anos, numa matéria feita pelo João Batista Marisguia, que é hoje secretário de Educação em Contagem. Depois, a gente manteve contato pelo Carlindo, pelo Daniel, depois veio o livro da Marilene Tuller, e num processo crescente, nós fomos tendo uma produção que coloca hoje o massacre numa situação em que ele é pauta de debate. Se o silêncio não está quebrado, nós avançamos muito. Nos 50 anos do massacre, a Comissão da Verdade esteve presente aqui. Foi pela primeira vez a Polícia Militar e a direção da Uzi Minas sentam à mesa e objetivamente reconhecem a existência do massacre. Foi nos 50 anos que nós conquistamos o memorial ali na frente do Camelódromo, na Praça da Bíblia. Eu tive o desprazer de, na inauguração do memorial, ouvir um discurso de um coronel falando em nome da prefeitura, que me causou um profundo, mas um profundo desconforto. No ato dos 50 anos, nós tivemos mais uma edição de um livro, além do Marcelo Freitas, que eu tenho o prazer de ter sido uma pessoa que colaborou com ele, como colaborei também com o Fábio na construção do Silêncio 63. Eu tive esse privilégio de vir acompanhando o resgate dessa memória. Nos 50 anos, nós conseguimos, inclusive, conquistar um centro de documentação que, lamentavelmente, hoje ele está desativado. Mas tem, além do filme do Fábio, tem um vídeo feito pelo Sávio Tarso, tem um vídeo feito pelo Lilmar Lage. Agora, o que é mais interessante...
concluindo, o que é mais interessante é que nos 50 anos eu fui reencontrar o chamado coronel, que era o coronel Capitão Xavier, na época aqui do massacre, chegou aqui como tenente, e a gente foi conversar com ele na oportunidade da vinda da Comissão da Verdade. E ele falou textualmente comigo, ele morreu recentemente. Eu vim de Valadares, cheguei no dia do massacre para botar ordem na casa. Agora, vocês, Robson, jamais vão saber a verdade cabal do que aconteceu. Textualmente, até 10 dias depois do massacre, encontrava-se cadáver pendurado nas cercas de arame farpado da fazenda do Jamil. Mas a história é isso mesmo. Nós vamos garimpando, eu falei com ele, e vamos construindo a verdade. Quando os cadáveres saem da tumba, eu acho que a história ela é contada de uma maneira muito dura e muito clara. Mas essa questão do massacre, finalizando, tem uma articulação direta, não no sentido de ensaio premeditado, laboratorial, mas na sua articulação no contexto com o golpe de 64. Não casualmente, no mesmo dia de massacre, o presidente Kennedy estava autorizando em caso de resistência ao golpe que estava tramado aqui no Brasil, no mesmo dia à tarde. Parece que é Lincoln Gordon, o nome do embaixador com quem ele estava conversando, mais outras figuras, autorizando o uso da força caso de resistência aqui no Brasil ao golpe que estava sendo tramado. Desculpe se eu falei muito. Um abraço. Ô, Robson, eu vou fazer propaganda do meu livro aqui, porque se esse aqui eu escrevi com toda a metodologia científica e tal, para ninguém questionar, esse aqui eu escrevi com todo o coração. Porque é a vivência dos franciscanos aí na periferia de Ipatinga, e eu participei dessa história. Então, esse daqui é a história que eu gosto, é a história de gente, é a história do pobre, é a história do trabalhador, é a história da periferia, né? E os franciscanos, com certeza, estão fazendo muita falta nesse momento. O que mais, Jaque? Agora a gente tem o último inscrito, que é o Douglas. Não estou ouvindo. Olá, boa noite a todos. Está me escutando agora? Tinha esquecido de abrir o microfone. Um prazer falar com todo mundo. Não é? Pois é. Marilene foi minha professora, é minha professora, que eu sempre considero professor, sempre continua professor, né, conosco. Eu falo com ela e com alguns outros que eu tenho muito respeito, que foi culpa deles eu ter virado jornalista e inclusive, indo do lado sindical de defesa do trabalhador. Atualmente eu estou na direção da Federação Nacional dos Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas. Eu vou só corrigir uma coisinha que você falou aí. Você falou que o livro A Utopia você fez com o coração e o outro foi metodológico só. Mas se não tivesse o seu coração, a sua visão, principalmente franciscana, a preocupação com a vida, talvez o outro também não teria saído. Foi devido ao seu coração que você colocou também toda a metodologia e toda a junção da ciência junto aí com o coração para trazer o livro aí tão precioso para a história do país. Aí, Marilene, eu vou comentar aqui rapidinho. Minha mãe, pena que mamãe ultimamente ela está mais debilitada, senão eu colocaria até ela para falar conosco. Minha mãe, na época, ela tinha em torno, eu fiz o cálculo aqui, de 9 anos. Eu não lembro precisar o motivo que mamãe estava próximo ou perto, até dentro do hospital, alguma coisa que ela fala assim. A maioria dos foram levados também para o hospital de Fabriciano, me corrija se eu estiver errado, né? E exato. Mamãe, quando você fala sobre isso, ela desaba a chorar, às vezes não quer nem falar, que o que ela relata é, além dos feridos, ela ter passado por vários e vários cadáveres, me parece com uma amiga dela, que ela estudava no Colégio Angélica, então não sei se ela estava entrando, saindo da aula, alguma coisa nesse sentido, mas ela relata assim, que
como o Robson comentou, que apesar dos registros só de 8, ela lê o seu livro e ela questiona a mesma coisa. Apesar dos registros só de 8, a gente não pode falar que teve mais, porque não há registro concreto. Mas há grande indício que não foram só 8 mortos, né? Meu tio também comenta, irmão de mamãe, que ele saindo do escritório central desesperado para fugir da própria polícia. E meu avô, que era motorista, inclusive motorista da chefia das Minas, ele morreu. Se você falasse do massacre, ele pedia, pelo amor de Deus, falava com a mamãe para ela parar de falar, que ela ia acabar sendo até presa e que, senão, eles iam até cortar a aposentadoria dele, de tanto medo que eles tinham, né? E ainda muitos ainda têm. Agora, a gente tem, o que eu tenho notado, lamentavelmente, diante de todo conhecimento histórico, aí, todo estudo da história que a gente teve, você foi minha professora e tudo, eu tenho visto muitas coisas se repetirem. Não sei se é um ciclo, mas assim, talvez em menor ou menor grau, mas eu lembro de uma fase que eu vivenciei até naquelas épocas daqueles não foi por 20 centavos, que lamentavelmente a gente depois descobriu que aquilo tudo dá indício que foi tudo armado para o golpe que teve depois, né? Eu lembro muito de eu sair correndo dos próprios militares, que eles continuam da mesma forma, se não pior. Não estava usando metralhadora, mas estava usando as armas não letais, mas de forma letal. Em vez de atirar, por exemplo, inclusive contra jornalistas, contra a imprensa, de atirar para baixo, que a bala de borracha, você tem que atirar para baixo para recaustar. Eles atiram diretamente nos manifestantes, para machucar, para se puder matar. A verdade, acho que a gente tem que dizer mesmo. A Polícia Militar brasileira, ela continua agindo como os militares agiam na ditadura. E, ao mesmo tempo, eu falo e brinco, é uma brincadeira meio pesada, mas que esses mesmos militares que são muito ferozes contra os trabalhadores, que a gente continua sendo os comunistas, nós continuamos sendo os comedores de criancinha, os que provocaram todo o problema do Brasil, sabe que não, né? Eles continuam perseguindo os trabalhadores e são super ferozes, vêm com um aparato policial enorme. Inclusive aqui a gente tem um governador que se diz socialista, mas que na prática não é. Em 2013 era o governo Casagrande do PSB. Ele mandava as tropas de choque violentamente contra os trabalhadores, e ao mesmo tempo essa mesma polícia, às vezes, para enfrentar os próprios bandidos mesmo, principalmente alguns bandidos mais de colarinho branco, ou se tem algumas manifestações ligadas à classe alta, eu brinco que viram umas Barbies, né? Lamentavelmente, o trabalhador continua sendo massacrado diariamente e, junto com eles, ultimamente, também a questão das próprias entidades sindicais, as entidades de classe, os movimentos aí sociais. Cada vez mais a gente tem que resistir, porque o massacre ele é diário, né? E só para finalizar, desculpe se eu falei um pouquinho mais, diante de tudo que a gente tem conversado, que você abordou aí, notei que vários pontos você comentou de novas documentações, principalmente novos relatos. Há uma possibilidade de um novo livro ou de uma atualização desse livro? Como que você pensa isso? Ô Douglas, em primeiro lugar, bom demais te ver aí, menino, te ouvir. Esse é daqueles alunos, gente, que a gente tem orgulho, sabe? Tem orgulho de ter feito parte de um pedacinho da história dele e que ele não te decepciona hora nenhuma. Esse menino está na luta, né? Na diretoria do Sindicato de Jornalistas do Espírito Santo, sofre horrores, mas está aí. Parabéns para você, Douglas. Ó, sou sua fã. Eu não pretendo... Obrigado. Parabéns para a gente. Eu não pretendo escrever, continuar. Agora, se tiver alguém disposto a ampliar a pesquisa e quiser a minha ajuda, eu estou à disposição. Sabe por quê? Porque publicar livro
é uma coisa assim, que a gente sonha, a gente realiza o sonho, a gente gasta muito dinheiro, a gente não trabalhando a nada, e financeiramente é muito complicado. Só para você ter ideia, Douglas, como é que eu publiquei esse livro? Eu me aposentei, peguei meu fundo de garantia, paguei a primeira edição, eu vendi, ainda bem que eu consegui vender, tá? Eu vendi os exemplares para recolher o meu dinheiro de novo, e eu sou muito controlada com essas coisas. Eu juntei meu dinheiro todinho de novo. Então, prejuízo eu não tive, sabe? Mas é complicado financeiramente. Se tiver uma editora que banque sua publicação, vai lá, mas a gente não tem. Então, a gente que tem que bancar a publicação. Tá? E também porque hoje eu realmente virei avó, sabe? Virei avó, eu tô numa fase assim, que eu não estou querendo mais muito trabalho. Viu? E, para a gente encerrar, eu sou uma pessoa... Até isso, na verdade, é um massacre, né? Eu sou uma pessoa movida a sonhos, sabe? E nesse momento da nossa história, tá difícil a gente alimentar sonhos. Por mais que eu queira, sabe? Eu trabalhei muitos anos, eu lecionei 32 anos, e se tiver alguém que trabalhou comigo nesses anos, sabe que eu usava a expressão assim, nós vamos fazer a utopia do possível. A gente fazia uns projetos mirabolantes, umas exposições na Estação Memória, umas exposições que sem dinheiro, sem o diretor te dando um centavo, e a gente se virava, eu e a Raquel Salles e a Estelinha de Geografia, a gente fazia uns projetos interdisciplinares de Patinga e tudo, mas por acreditar na educação, por acreditar, sabe? E assim, sempre dentro da utopia do possível. Hoje está difícil, mas está difícil. Quem me acompanha nas redes sociais, eu fico falando de esperançar, de lembrar do conceito do Paulo Freire, de esperançar, mas está muito difícil. Só que a gente não pode desanimar. Nós já passamos, eu já passei, né? Eu vivi a ditadura militar enquanto estudante, enquanto professora, né? E a gente está vivendo um momento terrível, terrível, vendo as conquistas sociais, as políticas públicas, vendo a democracia se afundando, mas a gente não pode desanimar, viu? E eu vou encerrar com um textozinho do Padre Avelino. Olha, se a gente não apaixonar por uma pessoa dessa. Eu aprendi uma coisa muito cruel lá na Uzi Minas, que eu não esqueço. O modo de considerar as coisas. O homem é aço. O homem é um indivíduo em função da produção do aço. Era naquela época e continua sendo. O homem é aço. O homem é necessário. Ele é operário, ele é funcionário, ele é tolerado, ele é o tal, enquanto está em direção à produção do aço. Seja quem for que desviar dessa rota, não interessa mais. O homem é aço. É uma crueldade isso aí, mas não tem apelo mesmo. O homem é aço. E continua, né? Incrível, Marilene. Acho que a forma humana como você coloca assim, essa história, né, essa memória, esse resgate, nos toca muito, sabe? E eu fiquei tocada também quando você falou que é como se precisasse de um massacre para que melhorasse um pouco as condições de trabalho, né, da classe trabalhadora, mas ainda assim hoje a gente ainda vive uma exploração, né, do trabalho, né? Então, realmente, assim, acho que resgatar essa história, né, trazer essa história em forma de movimento popular também, né, que a gente, eu, por exemplo, quando estou nas minhas aulas, quando eu resgato o seu livro e mostro para meus alunos, a gente está construindo uma nova história, né, e a partir disso também é a forma onde os movimentos populares de Ipatinga hoje se identificam e vai criando essa identidade, né? Então, para mim, cumpre aí um papel fundamental resgatar essa história aí que você sempre tá nos lembrando, né? E trazendo para o presente. Então, assim, muito obrigada mesmo por tudo, né? Essa roda nossa hoje teve esse tema, né, de trazer essa homenagem para a classe trabalhadora, né? Homenagem, na verdade,
lembrando também das vítimas desse massacre e trazer essa história para que a gente ainda nos fortaleça ainda mais e seja capaz de criar novos mundos, né, a partir dessa história, né, criar mundos onde não haja tanta exploração, né, desse mundo, desse mundo, pensando aí sempre nessa acumulação capitalista e nessa exploração do ser humano. E eu acho que para nós também, enquanto movimentos feministas aqui da região, nós mulheres, é fundamental, né, porque isso influencia diretamente na nossa vida. Então, assim, te agradeço muito, muito, em nome do BAC Mulher. E eu vou passar agora para a Dani, porque ela vai dar os últimos recados finais. Bom, gente, que aula, né? Muito bom ouvir a Marilene falando. É o seguinte, gente, amanhã nós teremos um ato no Memorial Ipatinga. Está sendo organizado pelo Fórum em Defesa da Vida. O BAC também faz parte desse fórum. E nós estaremos lá às 5 horas. Então, eu convido a todos e a todas a estarem presentes, para a gente rememorar, trazer a memória da classe trabalhadora e das mulheres que foram atingidas no massacre de Ipatinga. E à noite nós teremos uma live, será às 20 horas, vai ser com Magela e entrevista com o Ivan Seixas. Nós divulgaremos lá no nosso Instagram. Então, eu peço a todos que sigam a gente lá para saber dos informes direitinho, dos horários, do link para a live. Então, amanhã nós continuamos. Obrigada, Marilene, obrigada, Jaque, e a todos que estão aqui, que participaram com a gente. Por isso. BAC Mulher! Guerreiras! Guerreiras! A Marilene também vai estar, né? Um abraço para todas aí. Marilene amanhã vai estar comigo também às 8 horas da manhã em minha página no Facebook. Então fica o convite para todos e todas estar conosco, né, Marilene? Parabéns, foi maravilhoso. Menina, vocês arrasaram. Parabéns às mulheres aí. Instagram, IGTV, tá? Eu agradeço muito. Tchau, um abraço. Obrigada a todos. Olha, Renata. Tchau. Tchau, Rafaelzinho. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Ai, que delícia, gente. Tchau, menina.